Olá a todos, tudo bem por aí? No vídeo de hoje eu trago um pouquinho sobre a história do yoga. Esse é um vídeo antiguinho que eu gravei lá no ano passado, que foi postado no IGTV aqui da escola. Se vocês ainda não nos seguem por lá, pelo Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês nos acompanhem também por lá. Mas é um vídeo que está tão bem feito, com uma história tão bem contada, que eu não quis refazer essa história, então eu trouxe para vocês esse vídeo antigo. Espero muito que vocês gostem após a nossa vinheta. Muitas pessoas me perguntam sobre as origens do yoga, da onde ele veio, há quanto tempo ele existe. Há quem diga que a história do yoga se confunde até mesmo com a história da humanidade. Mas sabe que é bem complicado responder essa pergunta, porque existem diversas especulações, diversas teorias e pouca certeza, né? Porque por ser uma filosofia tão antiga, muito material se perdeu, muitas escrituras se perderam, né? Vale lembrar aqui que a Índia é um dos países mais invadidos da história. Mas existem algumas teorias que é importante levar em consideração. A primeira teoria remete ao século II a.C., onde se acreditava que Patanjali seria o pai do yoga. Lá no século II a.C., Patanjali ele escreve os seus Yoga Sutras, onde ele classifica ali, ele define o que é o yoga. Essa teoria ela acaba caindo um pouquinho por terra por dois motivos. O primeiro motivo é que não se sabe ao certo realmente se Patanjali existiu, porque ao analisar esses Yoga Sutras, o início dele remete ao século II a.C. e lá para o finalzinho do Yoga Sutra já nos remete ao século IV depois de Cristo, porque ele começa a sofrer ali algumas influências do budismo, que só existiu lá no século IV depois de Cristo. Então, das duas uma, ou Patanjali, ele, depois que ele morreu, os seus discípulos seguiram a sua obra, né, escrevendo as suas teorias, ou de repente Patanjali era apenas um codinome de um grupo de estudantes que estavam levantando essa teoria. O segundo motivo que enfraquece essa teoria é que no Yoga Sutra Patanjali se refere a algumas coisas que já eram faladas lá nos Vedas. Então o que acontece? É como se o yoga fosse uma concha de retalhos. Existe uma informação numa escritura aqui, outra ali, outra lá. O que o Patanjali fez foi juntar essas informações, codificando no que nós conhecemos hoje como yoga. Mas o que são esses textos, né, esses fragmentos que Patanjali juntou? O que se diz é que há mais ou menos 5.000 anos atrás, numa região chamada de Mohenjo-Daro, que seria onde fica hoje o Paquistão. Ali teria surgido os primeiros yogins. E o que esses caras faziam? Eles botavam pé atrás da cabeça, ficavam de cabeça para baixo? Não, nada disso. O que esses caras faziam é tentar responder algumas questões que todos nós passamos até os dias de hoje. Quem aqui nunca sentiu um vazio existencial? Sabe aquela sensação de que alguma coisa está faltando, sabe? E a gente não sabe explicar o que é. Algumas pessoas acreditam que seja um amor, um filho, uma casa, um carro, e a gente vai tentando preencher esse vazio que parece que é infinito, que a gente nunca consegue acabar com essas aflições, entende? Então esses antigos começaram a se questionar por que existiam essas aflições. Por que existia essa angústia, essa incerteza se nós estamos no caminho certo ou não? Então esses primeiros yogins, que eram chamados de rishis, que eram os sábios, eles se recolheram na floresta, em cavernas, para buscar essa iluminação, esse entendimento do porquê a gente sentia esse vazio, né? Porque faltava essa conexão com nós mesmos. É como se nós estivéssemos andando num modo aleatório. Eles queriam tentar entender o porquê e como resolver isso. Foi então que esses rishis, esses primeiros yogins, eles
tiveram aí as suas primeiras definições. Chamamos de Shruti, que significa revelação. Quando esses caras lá tiveram essa revelação, eles tiveram então essa missão de transmitir esse conhecimento. Aí está um segundo problema. Esse conhecimento ele era transmitido de forma oral. Eles passavam para os seus discípulos, que passavam para os próximos, e assim ia passando de forma oral, de um para um, até que um dia alguém teve a ideia de escrever isso para que essa informação não se perdesse. Daí surgiram então os Vedas, que são as escrituras sagradas da Índia, né, que é a base lá do hinduísmo e influenciou diversas religiões e culturas e filosofias ao longo do mundo inteiro. Então, olha só que interessante. O yoga em sua essência, o yoga em sua origem, tentava esclarecer duas coisas principalmente. Primeiro, como eu me relaciono com a comunidade, como eu me relaciono com as outras pessoas de forma harmoniosa. E como eu me relaciono comigo mesmo, com as minhas aflições, com as minhas angústias, com meus defeitos, como eu posso me aceitar, como eu posso me amar, como eu posso me compreender. E essa é a base do yoga. Então a gente está falando de algo de 5.000 anos atrás, é totalmente atemporal, porque hoje, nos dias de hoje, a gente ainda tem as mesmas angústias, as mesmas aflições. Certo? Então essas são as origens do yoga. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida manda para mim aí que eu respondo, certo? Beijão, até a próxima. Muito obrigado por terem assistido, espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a história do yoga. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo que nos ajuda bastante. Se inscreve lá também no canal do Instagram e até o nosso próximo vídeo. Namastê!